Olá, pessoal! Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar de divisão de números racionais positivos na forma decimal finita. Muito bem, vamos lá? Então, para isso nós vamos lembrar o que é a divisão, né? A divisão é uma das 4 operações fundamentais. Consiste em dividir dois números, o dividendo e o divisor, que produz dois resultados, chamados de quociente e resto. Então aí, pessoal, nós temos os elementos da divisão, do algoritmo, do modo como se faz a divisão, né? Que é o dividendo e o divisor, e eles produzem o que nós chamamos de quociente e o resto, beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo, Nós temos 7 dividido para 4. Então, o 7 que está em azul, nós chamamos de dividendo e o 4 nós chamamos de divisor, certo? Então, nós pensamos em um número que é multiplicado pelo divisor, é próximo ou igual ao dividendo, que é 7, certo? Então, se eu multiplicar o 4 por 1, vai dar 4. Vamos ver por 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, passa, não pode passar, tem que ser menor ou igual. Então, nós vamos multiplicar o divisor por 1. Esse 1, onde nós colocamos 1, nós chamamos de quociente, beleza? Então, 1 vezes 4 vai dar 4, e fazendo essa subtração de 7 menos 4, o resultado é 3. O resto é 3. Então, nós sabemos que nós podemos continuar essa divisão, mas só para exemplificar os elementos que compõem a nossa divisão. Então, dividendo, divisor, quociente, e o que sobra é o resto, beleza? Vamos lá. Então, divisão de decimais, pessoal. Então, para a gente dividir decimais, nós vamos analisar 3 situações, beleza? Mas você vai perceber que o processo é sempre o mesmo, beleza? Você já sabe dividir da forma tradicional, não é? Quando nós temos o dividendo e o divisor, quando o dividendo ele é maior que o divisor e quando acontece o contrário, quando o dividendo ele é menor que o divisor. Essas duas formas você já sabe. Agora a gente vai ver a divisão de decimais, beleza? Então a primeira situação, dividendo inteiro e divisor decimal. Então vamos lá, 45 é um número inteiro, não tem vírgula, né? Dividido para 0,9 ou 9 décimos. O 0,9 ele é o número decimal, ele tem vírgula e tem uma casa decimal. Então, professor, como é que a gente vai fazer essa divisão? Então, o processo é o seguinte. Nós vamos igualar, pessoal, a quantidade de casas decimais, beleza? O 45 não tem nenhuma, o 0,9 tem uma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher essa lacuna com zeros, ok? Então, na outra linha, nós vamos colocar um traço embaixo e nós vamos fazer o quê? Como o 0,9 tem uma casa decimal, o 45 nós vamos adicionar uma vírgula e um zero. Agora, o 45 tem uma casa decimal e o 0,9 também, ok? Na outra linha, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a vírgula, certo? Quando eu tiro a vírgula de 45,0, nós vamos ter o quê? 450. Quando eu tiro a vírgula do 0,9, nós vamos ficar o quê? 0,9. Lembra da frase 0 à esquerda? 0 à esquerda é nada, então o 0,9 vai ficar apenas 9. Então, 45 dividido para 0,9 é a mesma coisa que dividir 450 para 9. E aí é o processo que você conhece. Então, você vai pensar em um número que multiplicado por 9 é próximo ou igual a 45, certo? Que número é esse? O número 5. Então, 5 vezes 9 vai dar 45. Então, nós vamos colocar 45 menos 45, o resultado, o resto é 0. Como nós temos outro zero, nós vamos descer ele e colocar lá no nosso quociente. Então, pessoal, 45 dividido para 0,9 vai ser igual a 50. O 0,9 cabe exatamente 50 vezes dentro do 45, beleza? Agora, muito bem, então agora, pessoal, nós vamos ver a segunda situação, quando acontece o contrário, quando o nosso dividendo ele é decimal e o nosso divisor ele é inteiro. Professor, o processo vai mudar? Não vai mudar.
É a mesma coisa. Nós vamos igualar a quantidade de casas decimais. Ok? Como é que nós vamos igualar? Acrescentando zero. Então, observe aí, ó, 6,4 dividido para 4. O 4 não tem nenhuma casa decimal, o 0,4 tem uma. Então, para a gente igualar, ficar uma balança perfeita, nós vamos colocar um 0 e uma vírgula do lado do 4. Então, vai ficar o quê? Bota um traço, escreve lá embaixo. 6,4, do jeito que estava, dividido para 4,0. Agora, observe que cada um tem uma casa decimal, ou seja, a balança está equilibrada. Feito isso, na outra linha, nós vamos tirar a vírgula. Tirando a vírgula vai ficar o quê? 6,4 fica 64. 4,0 fica 40. E agora você pode multiplicar dividir da forma que você conhece, né? 64 dividido para 40. Pensa em um número que multiplicado por 40 será próximo ou igual a 64, certo? Então vai ser 1. Por que 1? Se eu multiplicar 1 vezes 40 dá 40. Por 2, 2 vezes 40, 80 passa, não pode passar. Tem que ser menor ou igual. Então vai ser por 1. 1 vezes 40 dá 40, então nós vamos fazer 64 menos 40, que vai dar 24. Observe, pessoal, que 24 ele é menor do que o 40. Então o que a gente vai fazer? Acrescenta um zero e lá no nosso quociente nós vamos colocar uma vírgula. Beleza? Então agora é 240 dividido para 40. Então pensa aí, um número que é multiplicado por 40 é próximo ou igual a 240. Esse número é o 6. 6 vezes 40 vai dar exatamente 240. Subtraindo, nós vamos ter o resto, 0, terminamos a nossa divisão. Então, 6,4 dividido para 4 dá exatamente 1,6. Beleza? Então, ó, a terceira situação, pessoal, é divisão entre decimais. Ou seja, os dois números, eles são números decimais, números com vírgula. Professor, o processo é diferente? Não, é a mesma coisa. A ideia permanece. Para realizar essa divisão, é necessário que ambos os números tenham a mesma quantidade de casas decimais, pessoal. Isso não vai mudar. Não importa qual da situação você está, beleza? Então, ó, o exemplo é 3,5 dividido para 0,07, ok? 3,5 tem uma casa decimal e o 0,07 tem duas. Então, nós vamos igualar o 3,5. Como é que nós vamos igualar? Acrescenta o zero, certo? Então, acrescentando o zero, então vamos ficar 3,50 dividido para 0,07. Duas casas decimais, a balança está em equilíbrio. Na outra linha, você vai fazer o quê? Tirar a vírgula, certo? Então, 3,50 vai ficar 350. E o 007, lembra do zero à esquerda? Zero à esquerda é nada. Tira o zero, fica só o 7. Então, fica 350 dividido para 7 e você já sabe dividir, certo? Então, você vai pensar em um número que multiplicado por 7 é próximo ou igual a 35. Esse número é 5, né? 5 vezes 7 dá 35. Fazendo essa subtração, 35 menos 35 vai dar 0. Nós temos outro zero, nós vamos descer e vamos colocar lá no nosso quociente. Então, pessoal, 3,5 dividido para 0,07 dá exatamente 50, ou seja, o 0,07 cabe 50 vezes dentro do 3,5, beleza? Muito bem. Então, pessoal, para fazer divisão de forma prática por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, nós vamos fazer da seguinte forma. Você já estudou como fazer a multiplicação por 10, por 100, por 1000, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vai multiplicar um número por 10 com vírgula, essa vírgula vai se deslocar a quantidade de zeros que tem esse número para a direita. Então, o 10 tem um zero. Então, você vai andar a vírgula uma casa para a direita. Então, 1,46 vezes 10, a vírgula vai para depois do 4. Então, fica 14,6. Então, pessoal, para a gente multiplicar por 100 é a mesma coisa. Como 100 tem dois zeros, você vai andar duas casas para a direita.
Então, 8,394 milésimos vezes 100, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita. Então, o resultado será 839,4 décimos, ok? Então, pessoal, fazendo a divisão, vai acontecer da forma inversa, né? Se na multiplicação eu vou andar a quantidade de zeros para a direita, na divisão a gente vai fazer da forma inversa. Nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda a quantidade de zeros que tem esse número. Por exemplo, 10. Se eu for dividir por 10, a vírgula vai se deslocar uma casa para a esquerda. Então, por exemplo, 14,6 dividido para 10, para a gente fazer de forma prática essa divisão, nós sabemos que é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 14,6 dividido para 10 é exatamente 1,46 centésimos. E se for dividido por 100, a mesma coisa. Como 100 tem 2 casas decimais, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 839,4 décimos dividido para 100, a vírgula anda 2 casas, ou seja, 2 números para a esquerda, e vai ser igual a 8,394 milésimos. Beleza? Muito bem. Então, nós vimos nesta aula, pessoal, os elementos da divisão, certo? Dividendo, divisor, quociente, o que sobra é o resto. Nós vimos também como dividir números decimais, lembra? Basta você igualar a quantidade de casas decimais, esquecer a vírgula e fazer a divisão normalmente, beleza? Depois, como dividir por 10, por 100 e por 1000, você vai mandar a quantidade de casas decimais para a esquerda. Se for dividido por 10, tu vai andar uma casa para a esquerda. Se for por 100, 2 casas para a esquerda. Se for por 1000, 3 casas e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até a nossa próxima aula. Tchau!